Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Este vídeo foi produzido pelos estudantes Rodrigo Peguim, Daniela Virgílio, Leonardo Gásio e Cristiano Lourenço, alunos do curso de Direito na Faculdade Santa Lúcia de Mojimirim, e o objetivo desta videoaula é fornecer uma introdução aos conceitos e princípios do direito relevantes para empreendedores criativos e agentes culturais. Este conhecimento pode ajudá-los a compreender as normas e regulamentações que afetam as suas atividades e, assim, tomar decisões mais informadas e seguras. Ao longo do vídeo, vamos abordar 4 temas principais. O primeiro deles é direitos culturais, que se refere à proteção e promoção da diversidade cultural e da liberdade criativa. Vamos explicar o que são esses direitos, por que eles são importantes e como empreendedores criativos e agentes culturais podem se beneficiar deles em suas atividades. O segundo tema é direitos autorais, que são as leis que protegem as obras criativas dos autores. Vamos explicar o que é o direito autoral, como ele funciona, quais são os direitos e deveres dos autores e como os empreendedores criativos e agentes culturais podem proteger seus trabalhos criativos. O terceiro tema é o direito empresarial, que é o ramo do direito que regula as relações jurídicas decorrentes das atividades empresariais. Vamos explicar sucintamente o que é o direito empresarial, as principais áreas com as quais ele dialoga, como o direito societário, o direito do consumidor, o direito tributário e o direito trabalhista, e como essas áreas podem ser relevantes para empreendedores criativos e agentes culturais. Por fim, o quarto tema é contratos, que são documentos jurídicos que estabelecem as regras e condições de uma relação entre duas partes. Vamos explicar o que é um contrato, por que ele é importante, quais são os elementos essenciais de um contrato e como os empreendedores criativos e agentes culturais podem elaborar e gerenciar contratos eficazes em suas atividades. Direitos culturais. Direitos culturais são um conjunto de direitos humanos que tem como objetivo proteger e promover a diversidade cultural e a liberdade criativa. Eles incluem o direito de toda pessoa participar da vida cultural de sua comunidade, o direito de criar e ter acesso às obras artísticas e culturais e o direito de proteger e preservar o patrimônio cultural e natural. Os direitos culturais são importantes porque permitem que as pessoas se expressem livremente através da cultura, preservando suas tradições e expressões culturais. Além disso, eles também são fundamentais para a promoção da diversidade cultural, já que reconhecem a importância da diversidade cultural e da coexistência pacífica das diferentes culturas. A proteção dos direitos culturais é fundamental para garantir que a cultura seja acessível e respeitada por todos, independentemente de sua origem, crença ou etnia. Além disso, a promoção dos direitos culturais é uma forma de combater a discriminação cultural e o racismo, já que reconhece e valoriza a riqueza da diversidade cultural. A liberdade criativa é essencial para a inovação cultural e para o desenvolvimento de novas formas de expressão. A proteção dos direitos culturais garante que os criadores tenham a liberdade de criar e expressar suas ideias sem censura ou repressão, promovendo a diversidade cultural e a inovação. O artigo 215 da Constituição Federal de 1988 é um importante dispositivo que garante o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Ele afirma que o Estado tem o dever de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura, e apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Este artigo é fundamental para a proteção e promoção da diversidade cultural, uma vez que reconhece a importância da cultura para a formação da identidade nacional e para o enriquecimento da vida em sociedade. Além disso, ele também é essencial para o reconhecimento e valorização das culturas regionais e locais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais plural e democrática. Em suma, o artigo 215 da Constituição Federal de 88 é um dispositivo que assegura o direito à cultura como um direito fundamental de todos os cidadãos e uma responsabilidade do Estado em promover e preservar a diversidade cultural do país. Direitos autorais. Os empreendedores criativos e agentes culturais podem se beneficiar dos direitos culturais de diversas formas em suas atividades. Em primeiro lugar, eles podem usar esses direitos como uma ferramenta para proteger e promover a sua própria criatividade e expressão cultural. Ao reconhecerem os seus próprios direitos culturais, eles podem garantir que suas obras e ideias sejam respeitadas e valorizadas e que possam ser compartilhadas e comercializadas sem restrições indevidas. Os direitos culturais também podem ser usados por empreendedores criativos e agentes culturais como uma forma de se protegerem contra a exploração e a apropriação indevida de suas obras e ideias.
Ao reconhecerem os seus próprios direitos culturais e ao conhecerem as leis que os protegem, eles podem garantir que suas obras e ideias não sejam usadas sem a sua autorização ou devida remuneração. Por fim, os empreendedores criativos e agentes culturais podem se beneficiar dos direitos culturais como uma forma de envolverem em diálogos culturais e colaborações criativas com outros artistas e comunidades. Ao reconhecerem e respeitarem os direitos culturais de outras pessoas e grupos, eles podem contribuir para uma construção de uma cultura mais aberta e colaborativa. Direitos autorais. A Lei de Direitos Autorais, Lei nº 9.610 de 98, é uma legislação que regula a proteção dos direitos autorais no Brasil. Esta lei tem como objetivo garantir a proteção dos direitos dos autores de obras intelectuais, como livros, músicas, filmes, obras de arte, software, entre outros. A lei estabelece as regras para a utilização de obras protegidas por direitos autorais, como a necessidade de autorização prévia do autor para a reprodução, distribuição, exibição ou utilização da obra de qualquer forma. Além disso, a lei estabelece os prazos de proteção dos direitos autorais, que variam de acordo com o tipo de obra e o momento em que foi criada. Outro ponto importante da Lei dos Direitos Autorais é a definição das limitações e exceções aos direitos autorais, como as citações e paródias. Essas limitações permitem que outras pessoas possam utilizar obras protegidas por direitos autorais em determinadas situações, sem a necessidade de autorização prévia do autor. A Lei de Direitos Autorais é uma legislação fundamental para proteger a criatividade e a expressão artística no Brasil, garantindo o direito dos autores de controlar o uso e a reprodução de suas obras, incentivando a produção cultural e intelectual no país. Os direitos autorais são extremamente importantes para os empreendedores criativos e agentes culturais, pois protegem suas criações artísticas e garantem a remuneração e o reconhecimento pelo seu trabalho. Com a proteção dos direitos autorais, esses profissionais podem se sentir seguros para criar, produzir e distribuir suas obras no mercado cultural, sem o medo de terem suas criações copiadas ou utilizadas sem a devida autorização ou remuneração. Para proteger seus trabalhos criativos, os empreendedores criativos e agentes culturais devem registrar suas obras na Biblioteca Municipal, que é responsável por guardar o registro de todas as obras protegidas por direitos autorais. Além disso, é importante que esses profissionais também registrem suas obras em outras entidades de gestão coletiva de direitos autorais, como a Abramos, a Amarri e o ECAD, que tem como objetivo arrecadar e distribuir os valores devidos aos autores de obras musicais, literárias e audiovisuais. Outra forma de proteger os trabalhos criativos é a utilização de licenças autorais, que são contratos que autorizam a utilização das obras protegidas pelos direitos autorais. Esses contratos estabelecem as condições de uso das obras, como o tempo de utilização, o valor da remuneração e a limitação para a utilização das mesmas. Por fim, é importante ressaltar que a proteção dos direitos autorais é uma forma de valorizar a criatividade e a produção cultural no país. Os empreendedores criativos e agentes culturais têm um papel fundamental na difusão da cultura e na formação da identidade nacional. E a proteção dos direitos autorais é essencial para que esses profissionais possam exercer sua atividade de forma segura e produtiva, garantindo a preservação e a promoção da diversidade cultural. Direito empresarial. O conhecimento sobre direito empresarial é fundamental para empreendedores criativos, pois é a partir dele que é possível garantir a legalidade e a segurança jurídica de suas atividades empresariais. Em um mercado cada vez mais competitivo, o empreendedor criativo ou agente cultural precisa estar atento às leis e normas que regem a sua área de atuação, para evitar problemas com a justiça e para proteger seus negócios. A partir do conhecimento em direito empresarial, é possível compreender os principais aspectos legais da atividade empresarial, desde a constituição da empresa até as questões tributárias e trabalhistas. Além disso, o direito empresarial também pode ser útil para os empreendedores criativos e agentes culturais na promoção de seus trabalhos criativos. Ele trata, por exemplo, da propriedade intelectual, que inclui marcas, patentes, desenhos industriais e direitos autorais. Com o conhecimento desses direitos, o empreendedor pode registrar sua marca ou obra, protegendo-os contra cópias e plágios. Outra questão importante para empreendedores criativos é a questão da gestão empresarial. Com o conhecimento em direito empresarial, é possível compreender as melhores práticas de gestão.
como a elaboração de contratos, a negociação de acordos e a resolução de conflitos. Portanto, o conhecimento em direito empresarial é uma ferramenta valiosa para os empreendedores criativos e agentes culturais, permitindo que eles atuem de forma legal e segura, protegendo seus trabalhos e seus negócios. O direito empresarial é um ramo do direito que dialoga com diversas áreas que estão relacionadas com as atividades empresariais. Dentre as principais áreas com as quais o direito empresarial dialoga, podemos destacar o direito societário, que trata das relações e das questões relacionadas à constituição, organização e estruturação das empresas, bem como das relações entre os sócios e acionistas. Temos o direito do consumidor, que trata das relações entre empresas e consumidores, regulando as práticas comerciais e protegendo os direitos dos consumidores. O direito tributário trata das questões relacionadas aos impostos e tributos que incidem sobre as atividades empresariais, incluindo a elaboração de planejamento tributário e a defesa dos direitos das empresas em relação ao fisco. Já o direito trabalhista é uma área do direito que trata das relações entre as empresas e seus funcionários, regulando as questões relacionadas aos contratos de trabalho, remuneração, benefícios, jornadas de trabalho, entre outros. A propriedade intelectual, por sua vez, trata das questões relacionadas à proteção da propriedade intelectual das empresas, incluindo aí marcas, patentes, desenhos industriais e direitos autorais. Contratos empresariais. Contratos empresariais trata-se da elaboração, negociação e execução de contratos entre empresas e seus parceiros comerciais, tais como fornecedores, clientes, prestadores de serviços, entre outros. Direito da concorrência. Trata das questões relacionadas à concorrência empresarial, incluindo a defesa da livre concorrência e a prevenção de práticas abusivas e anticompetitivas. Essas são apenas algumas das áreas que o direito empresarial dialoga. É importante que empreendedores criativos e agentes culturais compreendam essas áreas para atuar de forma legal e segura em suas atividades empresariais. Sendo assim, para empreendedores criativos que desejam iniciar sua carreira, existem diferentes tipos de empresa disponíveis no Brasil. Uma opção popular é a microempresa individual, que é uma categoria simplificada e de baixo custo para empreendedores que faturam até R$ 81 mil por ano. O MEI tem algumas vantagens, como a isenção de diversos tributos e a possibilidade de emitir notas fiscais. Outra opção é a sociedade limitada, mais conhecida como LTDA, que é uma forma de empresa mais tradicional, mas ainda bastante utilizada por empreendedores criativos. A sociedade limitada permite a participação de 2 ou mais sócios e apresenta vantagens, como a limitação das responsabilidades dos sócios ao valor do capital social. Por fim, existe a figura da sociedade limitada unipessoal, que é uma nova opção de empresa que surgiu em 2019, permitindo que empreendedores individuais tenham uma empresa limitada sem precisar ter sócios. A SLU exige um capital social mínimo de 100 salários mínimos e apresenta vantagens, como a limitação da responsabilidade do empreendedor individual. É importante ressaltar que cada tipo de empresa tem suas próprias características, vantagens e desvantagens, e é fundamental que o empreendedor criativo busque orientação jurídica para escolher a melhor opção para o seu negócio. Vamos falar sobre contratos. Ao longo da história, a arte tem desempenhado um papel crucial na formação e na expressão da cultura humana. E quando falamos em trabalhadores da cultura, empreendedores culturais e agentes criativos, é inevitável destacar a importância de estabelecer contratos com seus clientes e prestadores de serviço. Afinal, o contrato é muito mais do que um mero papel assinado. É um documento que estabelece as bases da relação contratual entre as partes envolvidas. Por meio dele, são definidas as obrigações de cada uma das partes, os prazos e condições de pagamento e as expectativas em relação ao serviço prestado. E não é só isso. O contrato também é uma ferramenta essencial para a proteção dos direitos autorais e da propriedade intelectual do trabalhador da cultura e do empreendedor criativo. No caso de produtos culturais, como músicas, filmes, livros e obras de arte, o contrato pode estabelecer cláusulas que garantam a proteção dos direitos autorais e a remuneração adequada pelo uso dessas obras. Mas os benefícios não param por aí. Estabelecer contratos também ajuda a evitar situações de inadimplência ou de descumprimento de obrigações por parte das partes envolvidas na relação contratual. Caso uma das partes não cumpra com as obrigações estabelecidas no contrato, a outra poderá recorrer aos meios legais para exigir o cumprimento do contrato,
ou, em caso extremo, rescindi-lo e buscar reparação pelos prejuízos sofridos. Ao estabelecer contratos, os trabalhadores da cultura, empreendedores criativos e agentes culturais também demonstram seu compromisso com a qualidade e a seriedade do trabalho que realizam. É uma forma de profissionalização do setor cultural, dando mais segurança para seus clientes e prestadores de serviço. Por fim, é importante destacar que o contrato contribui para a valorização do trabalho do trabalhador da cultura e do empreendedor criativo. Ao estabelecer cláusulas que garantam a remuneração adequada pelo serviço prestado e a proteção dos direitos autorais e da propriedade intelectual, o contrato contribui para que o trabalho cultural seja visto como uma atividade profissional e valorizada pela sociedade. Em suma, estabelecer contratos é fundamental para garantir a segurança jurídica da relação contratual, a proteção de direitos e a valorização do trabalho de quem atua no setor cultural. E para quem deseja ter sucesso nessa área, essa é uma lição que deve ser aprendida e aplicada em todos os momentos da carreira. As disposições legais que regem os contratos de prestação de serviços estão previstas no Código Civil Brasileiro, mais precisamente nos artigos 593 a 609. O artigo 593 do Código Civil define o contrato de prestação de serviços como aquele em que alguém se obriga a fornecer a outrem, sem subordinação, determinado serviço mediante remuneração. Já o artigo 594 estabelece que o prestador de serviço se obriga a executar a obra ou fazer o serviço contratado mediante retribuição. O Código Civil também estabelece as regras para a formação do contrato de prestação de serviços, artigos 593 a 596, as obrigações das partes, nos artigos 597 a 606, a responsabilidade civil do prestador, nos artigos 607 a 609, entre outros aspectos relevantes. Portanto, embora não haja um artigo específico que liste os componentes imprescindíveis de um contrato de prestação de serviços, todas as informações que mencionei estão embasadas nas disposições do Código Civil Brasileiro. Se você é trabalhador da cultura ou empreendedor cultural, sabe que a prestação de serviços é parte essencial do seu trabalho. Mas para garantir uma relação saudável e segura com seus clientes e prestadores de serviço, é fundamental estabelecer um contrato claro e completo. E quais são os componentes imprescindíveis desse contrato? Bom, em primeiro lugar, é preciso definir o objeto do contrato, ou seja, qual é o serviço que será prestado. Se você é um músico, por exemplo, o objeto pode ser a apresentação em um evento ou a gravação de uma trilha sonora. Se é um escritor, o objeto pode ser a elaboração de um texto ou um livro. Outro ponto importante é definir as obrigações das partes envolvidas. O que o contratante espera do contratado e o que o contratado espera do contratante. É fundamental estabelecer essas obrigações de forma clara e detalhada, evitando possíveis desentendimentos no futuro. O prazo de entrega do serviço também é um componente essencial. É importante estabelecer uma data limite para a entrega do serviço, para evitar atrasos e possíveis prejuízos financeiros. Além disso, o contrato deve definir o valor e as condições de pagamento acordados pelas partes. Outro aspecto importante é a propriedade intelectual e os direitos autorais. Como trabalhador da cultura ou empreendedor criativo, é essencial garantir a proteção de seus direitos autorais e a propriedade intelectual sobre a sua obra. Por isso, é importante que o contrato estabeleça cláusulas específicas sobre esse tema. Por fim, é importante lembrar que o contrato é um documento jurídico e, por isso, deve ser redigido de forma clara e precisa, evitando ambiguidades ou interpretações equivocadas. E para garantir que todas as partes envolvidas estejam de acordo com as cláusulas estabelecidas, é fundamental que o contrato seja assinado por todas elas. Em resumo, ao estabelecer um contrato de prestação de serviços, os trabalhadores da cultura e empreendedores criativos devem considerar o objeto do contrato, as obrigações das partes envolvidas, o prazo da entrega, o valor e as condições de pagamento, a propriedade intelectual e os direitos autorais envolvidos. Com um contrato claro e completo, é possível garantir uma relação saudável e segura com seus clientes e prestadores de serviços, proteger seus direitos autorais e valorizar o seu trabalho artístico. Um contrato de prestação de serviços é um documento legal que estabelece as bases da relação contratual entre um prestador de serviços e um cliente. Entre os componentes imprescindíveis que devem estar presentes nesse tipo de contrato, destacam-se os seguintes: identificação das partes envolvidas.
É fundamental que o contrato identifique de forma clara e precisa as partes envolvidas na relação contratual, indicando o nome completo, endereço, telefone e demais informações relevantes. O objeto do contrato. O contrato deve especificar o objeto do contrato de prestação de serviços, ou seja, qual o serviço que será prestado pelo contratado. É importante que essa descrição seja detalhada e específica para evitar ambiguidades ou interpretações equivocadas. O prazo e a vigência do contrato. O contrato deve estabelecer o prazo de vigência do mesmo, ou seja, a data de início e término da prestação de serviço. Caso haja possibilidade de renovação, é importante que o contrato também estabeleça as condições para essa renovação. A forma de pagamento. O contrato deve especificar qual será a forma de pagamento pelos serviços prestados, bem como o valor a ser pago. É importante que essa informação esteja clara e objetiva, evitando desentendimentos futuros. As obrigações do prestador de serviços. O contrato deve estabelecer as obrigações do prestador de serviços, indicando quais são as atividades que deverão ser executadas, o prazo para a entrega do serviço, a qualidade esperada, entre outros aspectos relevantes. As obrigações do contratante. O contrato também deve estabelecer as obrigações do contratante, indicando o que deverá ser fornecido pelo contratante para a execução dos serviços, bem como as responsabilidades que cabem ao contratante. Confidencialidade e propriedade intelectual. O contrato deve abordar questões de confidencialidade e de propriedade intelectual, especialmente se houver a possibilidade de que o prestador de serviços tenha acesso a informações sigilosas ou desenvolva produtos intelectuais no decorrer da prestação de serviços. Já a rescisão do contrato, o contrato deve estabelecer as condições e procedimentos para a rescisão do mesmo, tanto por parte do prestador de serviços quanto do contratante. Esses são alguns dos componentes imprescindíveis que devem estar presentes em um contrato de prestação de serviços. É importante que o contrato seja redigido de forma clara e objetiva, sem ambiguidades, a fim de evitar desentendimentos futuros e garantir a segurança jurídica da relação contratual. Vamos falar sobre economia criativa e objetivos de desenvolvimento sustentável. A economia criativa é um setor econômico que engloba atividades culturais, artísticas e criativas e que é fundamental para o desenvolvimento sustentável. A economia criativa é um conceito que vem ganhando destaque nos últimos anos, pois abrange diversos segmentos, como design, moda, audiovisual, artes cênicas, música, entre outros. Estas atividades geram emprego e renda, além de promoverem a cultura e a diversidade em todo o mundo. Mas, como a economia criativa está relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, primeiramente, ela está conectada aos ODS, número 1, que busca erradicar a pobreza em todas as suas formas. A economia criativa pode proporcionar oportunidade de trabalho e renda para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a redução da pobreza. Além disso, a economia criativa também está ligada aos ODS 4, que visa garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade. Essa conexão ocorre pois as atividades culturais e artísticas podem ser utilizadas como ferramentas para o desenvolvimento de habilidades e competências em diferentes áreas do conhecimento. Já o ODS número 8, que trata do trabalho decente e crescimento econômico, também está relacionado à economia criativa. Isso porque ela gera empregos e promove o empreendedorismo, principalmente para jovens e mulheres, contribuindo para a geração de renda e para o crescimento econômico. Por fim, a economia criativa se conecta ao ODS número 10, que busca reduzir as desigualdades sociais e econômicas. A valorização da diversidade cultural e a promoção do acesso aos bens e serviços culturais são fundamentais para o combate às desigualdades e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Portanto, a economia criativa é um setor que apresenta grande potencial para a promoção do desenvolvimento sustentável, além de estar diretamente relacionada aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Chegamos ao fim desta aula sobre direito e sua relação com empreendedores criativos e agentes culturais. Esperamos ter contribuído para que você entenda a importância de conhecer os conceitos e princípios do direito, seja para proteger suas criações e negócios, seja para gerenciar suas atividades de forma sustentável e responsável. Lembre-se sempre de buscar informações atualizadas sobre as leis e regulamentações que afetam sua área de atuação e contar com o auxílio de profissionais especializados quando necessário.
Com o conhecimento adequado, você estará preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que a economia criativa oferece. E, havendo qualquer dúvida, consulte sempre uma advogada ou um advogado. Obrigado por assistir e até a próxima.